Chegou! Opa! Netiqueta! Construindo a sua imagem no mundo virtual. Recebemos em nossos estúdios da TV UAI, Kiko Garcia, publicitário especializado em marketing digital, que vai falar para nós um pouco sobre o projeto da Netiqueta. Kiko, muito obrigado pela participação. O espaço está aberto. Explica para quem nos assiste o que é o projeto da Netiqueta. Vamos começar então pelo termo. Obrigado a vocês da TV, Web TV UAI, pelo convite. Vamos começar então pelo termo, a palavra netiqueta. Na verdade, a netiqueta é a junção de duas palavras, net, que significa rede ou internet, que vem do inglês, e etiqueta, todo mundo já conhece, que são as regras básicas que a gente tem que ter no dia a dia de comportamento na sociedade. Então, juntando aí um comportamento virtual, um comportamento que você tem que ter na internet para formar imagem pessoal, etc. E no Netiqueta você trabalha a construção de imagens da pessoa, a construção de imagens de empresas e o comportamento delas nas redes sociais e fora delas. Exatamente. É a construção de imagem pessoal, profissional, institucional, com a experiência que a gente tem em marketing digital. E só que o projeto evoluiu muito durante as andanças que a gente fez nas 21 cidades da região, e ele era muito focado na questão mesmo de construção de imagem, formação de imagem pessoal, institucional e profissional. Mas eu comecei a perceber uma afinidade muito grande do tema com o pessoal da educação, professorado, a questão do comportamento falava mais alto, chamava mais atenção durante as palestras. Aí foi aí que eu comecei a aprofundar a minha pesquisa em netiqueta. Eu descobri que no Brasil praticamente um projeto amplo como esse, o meu projeto é pioneiro, praticamente não existe um parecido com esse. E nas pesquisas eu descobri uma professora na Espanha que tem um projeto bem próximo ao meu também, bem mais amplo. Inclusive ela está fazendo um livro e defendendo tese sobre netiqueta, um estudo sobre ela. Ficamos amigos até, e eu passei a ser um pesquisador sobre comportamento digital. E com essas pesquisas o Netiqueta acabou sofrendo adaptações, né? Exatamente. Hoje a gente fala muito dessa questão do comportamento. As pessoas estão se isolando no celular, nas mídias sociais, estão perdendo emprego, estão perdendo oportunidades. A pessoa fala, poxa, o meu currículo era o melhor que tinha para essa vaga, eu não sei como é que eu não consegui a vaga. Aí você vai no perfil do Facebook dela, tá lá ela tomando na balada uma vodka no bico às vezes, Então você fala, poxa, o pessoal do RH hoje está olhando tudo isso. Então vai lá verificar e ver que entre uma pessoa que pelo menos se mostra mais comportada do que a outra, o chefe do RH vai escolher aquela que é mais comportada para aquela empresa. O Kiko, é inegável que as redes sociais elas auxiliam, elas vieram para nos ajudar, nós temos milhões de benefícios com as redes sociais, mas a maioria das pessoas não percebe justamente essa questão. É preciso ter cuidado com o que você publica, com o que você posta. É preciso saber gerenciar o seu comportamento nas redes sociais. Até mesmo, como você citou nessa questão de entrevistas de emprego. Podemos dizer que a rede social é um reflexo do que a pessoa é no dia a dia aqui? O slogan até do nosso tema depois a gente vai mostrar a logomarca aí para pessoal, você é o que você posta. Tem até dois vocês na frase, propositadamente, você é o que você posta. Então tudo que você posta é o que você é. Então as pessoas te veem no mundo virtual com aquilo que você faz. Às vezes você nem é aquilo que está ali passando para as pessoas nas suas postagens, mas você tem que tomar cuidado exatamente por isso. A gente fala muito quando tem um profissional de qualquer área que seja, que se ele precisa trabalhar as postagens dele sempre voltada para aquilo que ele faz, Assim ele vai construir uma imagem positiva. Eu cito às vezes um fisioterapeuta, uma cabeleireira, que se ela postar no Facebook dela
só sobre cabelo, tingimento, alisamento, saúde do couro cabeludo, né? Essa cabeleireira, ela vai construir autoridade naquilo que ela faz. Então, quando tiver um projeto, algum trabalho maior, uma festa muito grande, ela vai ser a primeira pessoa a ser lembrada na hora de contratação, né? Então, eu acho que isso vale para todo mundo. Aquele que fica postando futebol num dia, escola de samba no outro, religião, a gente não sabe quem é essa pessoa. Né? A gente não tem firmeza de contratar. E assim vale para todo profissional. Né? Ô Kiko, e as redes sociais, temos a questão, por exemplo, Facebook, Instagram, que são redes sociais públicas. Você consegue mexer nas suas configurações de privacidade, mas no geral são redes sociais abertas. E temos o exemplo, é o WhatsApp, que é uma rede social que parece que ela é um pouco mais reservada, mas que no fundo precisamos ter os mesmos cuidados, certo? É verdade. Você falou uma coisa interessante aqui, a rede aberta, pública, no caso o Instagram e o Facebook, mas tem inúmeros outros aplicativos hoje em dia que acabam expondo a sua rotina, a sua atividade. Você vê aqueles aplicativos de corrida, que a pessoa pratica esportes, e inclusive eu vejo amigos às vezes postando a hora que ele sai exatamente da casa dele e toda a rota que ele faz, o horário que ele chega de novo, né? Tem gente que posta o horário que ele está indo buscar o filho na escola. Então eu acho assim, você está expondo demais a sua vida, colocando a sua rotina a serviço de pessoas às vezes mal intencionadas, né? O WhatsApp, no caso que você falou, também não é tão fechado do jeito que faz. Mas eu acho que o WhatsApp tem uma coisa muito mais prejudicial, que é realmente a questão do isolamento, a questão da dependência, né? O WhatsApp é o maior problema nas empresas, nas escolas, nas famílias, é o WhatsApp, né? E eu que pegando um gancho no seu exemplo das pessoas que postam sobre tudo que fazem, Twitter é um grande exemplo disso, né? Temos muitas pessoas que utilizam o Twitter nessa ferramenta. Estou indo para a aula, cheguei da aula, estou indo para o trabalho, tudo tira uma selfie, posta. E isso muitas vezes não é legal, né? Porque a pessoa acaba se expondo demais, expondo a vida pessoal dela de uma maneira que não é bacana, né? Exatamente. Isso está acontecendo muito. A gente vê não só Twitter, famílias expondo crianças menores, tem visto muito aí. Pessoas, às vezes até mulher que a gente sabe que mora sozinha, que tem uma filha mais nova e posta foto dessa filha mais nova o tempo inteiro, né? De uma forma muito pública, correndo riscos, sérios riscos, né? E eu acho que é preciso começar a mudar isso, é preciso mudar, a pessoa perceber que o mundo não precisa saber de tudo que ela faz. Eu acho até interessante, eu cito um exemplo nas palestras, que eu não sou tão velho assim, mas na minha época de moleque eu conhecia as colegas nossas de 15, 16 anos, tinham um diário, um caderninho, um diário, e esse diário tinha inclusive uma chave, alguns tinham um cadeadinho, tinha a chave, elas realmente assim, elas escreviam o que elas estavam sentindo naquele dia, e Deus me livre se a mãe pegasse para ler, não podia de jeito nenhum, né? Uhum. Hoje é o contrário, hoje o diário dos adolescentes é aberto na internet, né? Estou me sentindo só, estou me sentindo assim, para todo mundo ver, e antigamente era completamente o inverso, né? As pessoas tinham o seu diário, os seus sentimentos, os seus desabafos, mas era feito de uma forma muito privada, e hoje não é mais assim. O Kiko, e como você avalia essa questão das pessoas que utilizam a rede social para desabafo e para expor questões que muitas vezes são de cunho pessoal e que seria melhor que a pessoa guardasse só para ela? Quando a gente lê, a gente já percebe, né? A gente já percebe e fala, puxa, foi tão mal, né? Fulano é amigo, mas pegou mal demais, a gente olhando de fora. É claro que a gente um dia também pode cometer o erro de postar num momento de raiva, num momento de fúria, até fazendo uso de bebida alcoólica. Eu costumo brincar na palestra que não é só
quando você beber, não é só dirigir que não pode, não, é você também não utilizar redes sociais, né? Porque às vezes você comenta, ofende uma pessoa, uma postagem de uma pessoa, porque por um momento seu de impulso, ofende aquela pessoa, fica uma marca que depois, assim, mesmo você deletando, apagando o que você escreveu, fica uma coisa que vai pro resto da vida, machuca uma pessoa sem necessidade. Ô Kiko, e pegando um gancho no que você disse, de levar o projeto até as escolas, nada melhor do que ensinar as crianças como lidar com as redes sociais, tendo em vista que cada vez mais cedo elas têm acesso a essas redes sociais, a Facebook, Instagram, Twitter e até o WhatsApp, né, Kiko? Sim, mais cedo, como você já disse, precocemente, às vezes, em alguns casos, realmente de forma precoce. Os pais precisam entender que criança não precisa de rede social, né? Criança precisa de bola, peão, pipa, boneca, papagaio, essas coisas desse tipo. Mas o que a gente tem visto, que muitos deles já estão utilizando muito cedo, e eu acho que para educar as crianças e os jovens, a gente primeiro vai precisar se educar. Eu tenho visto cenas assim fantásticas. Numa das palestras, inclusive, uma jovem adolescente confessou que pedia à noite água para a mãe dela pelo WhatsApp. A mãe dela ficava no quarto ao lado e a mãe dela realmente levantava e levava um copo d'água para ela. É um dos exemplos que a gente conhece, e um que todos vocês devem conhecer, que é quando a mãe pega a criança na escola, o menino entra no banco de trás, a primeira coisa que ela faz é joga o celular, aí pega, dá sossego, não é assim? Dentro de casa a mesma coisa, é o celular, é o Xbox, né? Liga ali, colocou, dá sossego. E aí a criança fica naquele mundo isolado ali, durante 2, 3, 4 horas, quantas horas os pais precisarem, né? Porque eles também têm lá o celular dele, as coisas dele, os isolamentos deles. Então eu acho que a questão não pode caminhar do jeito que está sendo caminhado, né? A gente preocupa com as crianças, casos gravíssimos estão acontecendo com jovens pela internet, né? De sequestros e seduções, etc. e tal. E os pais ficam preocupados, mas na verdade a gente é que iniciou um processo de dependência em relação ao mundo virtual. Então nós também precisamos nos educar. Deixamos aqui o nosso recado com o Kiko Garcia, falando do Netiqueta em relação ao comportamento nas redes sociais e também no cotidiano, no dia a dia. Kiko, quem quiser levar o Netiqueta para as suas escolas, para as empresas, como que entra em contato com você? O espaço está aberto. Vou pedir o pessoal da TV Uai para colocar, já que nós estamos falando de mídia, né? Vamos fazer a brincadeira, vamos ver se eu acerto aqui onde que é. Nosso celular e o e-mail aí, vou estar à disposição sempre para a gente fazer a Netiqueta aí na sua instituição, na sua empresa, na sua escola. Grande abraço. E que a partir de hoje, não só eu, mas também você, que possamos aprender a gerenciar, a lidar com as nossas mídias sociais. Repórter Lázaro Matos, direto do programa No Estúdio, recebendo o Kiko Garcia, aqui da TV Uai. Muito obrigado.